Fala pessoal, primeiro vídeo da série Línguas Estranhas, a Verdade. Segue o vídeo. Marlon Alcântara aqui. Vamos iniciar o primeiro vídeo, da série Línguas Estranhas. Todo mundo sabe que as línguas estranhas começou em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Eu peguei minha Bíblia aqui, pessoal, olha, tá aqui, Bíblia King James, gosto bastante, certo? E eu vou ler com vocês, vou dar pausas para poder explicar, fazer uma exegese completa e correta para vocês. Primeiramente, o capítulo 2. Primeiro vídeo da série Línguas Estranhas, capítulo 2 de Atos. Você pega a sua Bíblia daí e me acompanhe, certo? Olha, vou ler aqui com vocês. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados, certo? Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Nesse versículo 3 aqui eu já quero chamar sua atenção porque muita heresia parte desse versículo 3. Eles explicam de uma forma totalmente errônea. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo. Pessoal, línguas de fogo aqui nessa passagem, certo? Você já viu uma churrasqueira? Vamos melhorar. Você já viu uma fogueira? A fogueira não tem aquelas chamas que fica subindo e faz aquelas línguas de vez em quando e aparece e some, aparece e some, aparece e some. Ali que é uma língua de fogo, certo? Não é língua de boca de fogo. Há muitas pessoas que falam os labachuras de Caracatã. Olha, meu irmão, ele está falando na língua de fogo. Eita glória, meu irmão, tá errado. Heresia, isso não existe não, viu? Saiba fazer uma interpretação. Não é nem a exegese bíblica, é a interpretação de texto, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. Entre eles, línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Quando ele fala aqui, línguas de fogo e pousou sobre cada um deles, línguas de fogo vindo, certo? Cadê o vídeo? Cadê a câmera? Língua de fogo vindo e pousando na cabeça deles. Como se fosse aquelas línguas de fogo de fogueira. Línguas de fogo, não é língua de falar. Entendeu? Eu acho absurdo uma igreja falar um negócio desse. É ridículo, chega a ser ridículo. Línguas, façam interpretação de texto. Línguas que pousavam sobre sua cabeça como línguas de fogo. Ah, mas o irmão está falando ali em língua de fogo. Esqueça isso, está errado, estou provando na Bíblia. Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo veio, começaram a falar em outras línguas, só que outras línguas aqui, pessoal, não é labaxúria. Bota isso na cabeça de vocês e eu vou te provar. Vamos lá. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Estavam judeus de todas as partes da cidade, dos países ali, E aí eles ouviam falar na sua própria língua. Aqui já destrói a maioria da base bíblica de vocês, pentecostais e neopentecostais. Ouviram falar na sua própria língua, que eles estavam ouvindo labaxúria. Eita, que eles estavam ouvindo aqui, ixi, aragadabaçou, um falava ali, outro falava, ixi, araganabaçou, que é na café. Nada a ver, isso não é bíblico, pessoal, pelo amor de Deus. Então, olha, ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Língua o quê? Materna. Se eu sou brasileiro, se eu estivesse lá naquele momento, eu escutaria em português. Se eu fosse americano, eu escutaria em inglês. Se eu fosse de Japão, eu escutaria em japonês. É simples a interpretação. Aí eu vejo, perplexos e admirados, comentavam uns com os outros. Porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Está escrito aqui, acompanha aí, versículo 7. Então, como são todos judeus ali, e eu sou da Capadócia, eu sou da Frígia, da Panfilha, outras línguas, e eu consigo entender. Esse era o dom de línguas humanas. Por quê? Vou te explicar, vamos seguir. Nós que somos partos, olha o que eles falaram. Medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha,
Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene. E romanos também, que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Então, quando os discípulos foram batizados ali com o dom de línguas, o dom de línguas era esse, era simplesmente a língua materna que todos conseguiam entender, que os discípulos estavam falando. Então, uns discípulos falavam na língua da Judéia, outros discípulos na Capadócia, outros discípulos falavam na língua da Mesopotâmia. Então, todos ouviam. Isso era um milagre, isso era uma coisa totalmente... Todo mundo ficou estupefato com o que estava acontecendo. Entendeu, pessoal? Porque tinha diversas pessoas de diversas tribos diferentes ali, de diversos locais diferentes. Então, como isso aqui, eu pergunto para um pentecostal, um neopentecostal, como isso aqui é labachúria? Não é, pessoal. É só você fazer uma leitura simplista da Bíblia. Mas vamos continuar. E todos estavam brutalmente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Como é que cada um está falando uma língua? Poxa, né? Entretanto, outros que estavam à parte, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Ou, em outras transliterações, esses estão bêbados, né, e tal. Mas, pessoal, os pentecostais amam esse versículo 3 aqui para dizer que essa passagem aqui, que os outros falavam que os discípulos falando estavam como se estivessem bêbados, né? Para dizer que era labachúria, que os discípulos estavam falando, ixi, era gadabaçô, garavaré. Aí o outro que estava olhando de lá dizia, vixe, deve estar bêbado, tá doido. Entendeu? Não é isso, pessoal. Entendeu? Não é isso. Então, olha, Pedro, e aconteceu o quê? Colocando-se em pé, juntamente, versículo 14, viu? Juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou a multidão reunida. Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que vós esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Opa, não estão embriagados, como pensais? Até porque são apenas 9 horas da manhã, certo? Muito diferente disto, o que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Certo? Então, até esse versículo 22 aqui. Eu quero primeiro que você venha ter atenção, especificamente no capítulo 2, logo no início. Todo o livro de Atos eu vou distinguir aqui para vocês. Nesse primeiro vídeo eu quero focar no específico aqui em Atos 2. Pessoal, é bem claro aqui, estavam judeus, Jesus disse, não saiam daí até que do alto venham a ser revestidos. Então estavam todos lá os discípulos, né? Não só os discípulos, mas os seguidores também. E, pessoal, todos os que estavam lá, né, não saíam de Jerusalém, eles ficaram lá para ser revestidos de poder do alto. O poder era o Espírito Santo veio, capacitou cada um deles falando línguas de diversas pessoas que estavam em diversos locais diferentes lá. A Bíblia fala bem claro aqui que são línguas terrenas, todos escutavam na sua língua materna. Tinha pessoas da Frígia, da Capadócia, da Mesopotâmia, pessoas de vários locais, e eles escutavam na sua própria língua. E aí, nesse primeiro vídeo aqui, eu quero questionar você, aonde que isso aqui é o dom de línguas que os pentecostais e os neopentecostais falam, que é o Ixaraganabassô, Dirigarabacete, Managadama. Pessoal, esse dom não existe. Esse dom não existe. Eu acabei de provar aqui em Atos 2. E Atos 2 é só o início da série de salvação. É a porta de entrada, né? Muitos aí do outro lado da tela vão me questionar várias coisas que está no decorrer do Atos 2. Só que vai ser tema para o segundo vídeo da série Línguas Estranhas. Certo? No segundo vídeo da série Línguas Estranhas, eu vou provar para vocês passagens que pessoas receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas. Por que não falaram em línguas? Por que essas pessoas, como os discípulos, receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas? E por que os discípulos receberam o Espírito Santo aqui e aqui eles falaram em línguas? E essa vai ser a resposta que eu vou dar para vocês no segundo vídeo da série Línguas Estranhas.
E através dessas passagens eu vou provar para vocês que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, e algumas pessoas falaram em línguas e outras no livro de Atos não falaram, foram porque não tinham estrangeiros no momento. Esse foi o primeiro vídeo da série Línguas Estranhas, distinguindo o Atos 2, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações. Fui. Grande abraço.